Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O nosso Benfica jogou para o campeonato e voltou a vencer, mas foi muito mais do que isso. Voltou a vencer, voltou a golear e voltou a praticar bom futebol. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, muitos parabéns ao nosso Benfica e para todos aqueles os adeptos que tiveram a oportunidade de ir ontem ao Estádio da Luz. Voltaram a ver um Benfica solvente, um Benfica contundente e um Benfica eficaz. É um facto que a goleada foi melhor que o desempenho em campo, pois o Benfica fez uma grande primeira parte, mas realmente na segunda parte não jogou aquilo que poderia ter jogado. Será que o Benfica estava em gestão? Será que o Roger Schmidt desempenhou a sua melhor função? Não sei, tenho as minhas dúvidas. Realmente o Benfica na segunda parte não teve a mesma imagem da primeira. E as substituições de Roger Schmidt, uma vez mais, voltaram a ser tardias e algo, na minha opinião, desconexas. Mas enfim, já iremos lá. Vamos começar por falar. O Benfica entrava assim em campo, em pleno Estádio da Luz, para defrontar a equipa do Vizela. Equipa essa que tinha dado bastante trabalho durante o jogo da Taça e onde o Benfica ia se enfrentar agora na jornada 22 e contava com um estádio cheio de adeptos, pronto assim a apoiar o glorioso, mas também à espera de uma resposta da equipa encarnada. E foi isso que tivemos. A equipa do Vizela, orientada por Rubén Barreira, entrava assim em campo no surpreendente 3-4-3, na tentativa de voltar a fazer uma boa exibição como já tinha feito para a Taça contra o Benfica. Já Roger Schmidt fez alinhar o nosso Benfica no tradicional 4-2-3-1, mas revolucionou um completo 11, onde pôs assim muitas caras novas, umas impostas por castigo e outras assim por opção técnica. Um facto é, um 11 bastante anormal, com Tomás Araújo no centro da defesa, com João Mário e João Neves no duplo pivô defensivo e com uma linha de 3 médios ofensivos composta então por David Neres, Rafa e Tiago Gouveia, e sendo que o ponta de lança foi assim Tengsted. Ora, e o que dizer então deste 11 de Roger Schmidt? Realmente revolucionou o 11 e deixou toda a gente de boca aberta, eu inclusive. Eu estava à espera de algumas alterações e de algumas poupanças, algumas seriam por castigo, pois já sabíamos que quer Tino, quer Coxu não podiam jogar este jogo. E infelizmente soube-se horas antes do jogo que o avô de António Silva tinha falecido e como tal quero acreditar que foi esta a razão pela qual o jovem central não tomou parte neste jogo, mas Tomás Araújo fez muito bem a posição. O que dizer então deste duplo pivô defensivo composto então por João Mário e João Neves? E o que dizer da titularidade de Tiago Gouveia ou Tengsted? Sinceramente não estava à espera, não estava eu, não estavas tu e não estava ninguém mais, apenas Roger Schmidt. O certo é, a primeira parte foi bastante contundente com estes jogadores em campo e isso dá-nos muito que pensar e que analisar daqui para os jogos futuros. Um Benfica que entraria muito bem no jogo, ia mandar e chegaria logo ao golo à passagem do minuto 15, após uma boa insistência e pressão alta de Tiago Gouveia e posteriormente Tengsted, o jogador dinamarquês fica assim com a bola, assistindo depois David Neres no centro da área e o mesmo com um bom remate vem ainda o defesa interceptar a mesma, mas na recarga mete a bola no fundo das redes e inaugurava assim o marcador no Estádio da Luz. E ainda nem tinham passado 10 minutos e o Benfica voltava a cantar gol no Estádio da Luz. Após um canto batido por João Mário, Neres com um centro milimétrico encontra assim Otamendi no centro da área. O defesa central argentino salta mais alto que todos os adversários e com um excelente cabeceamento punha assim o 2-0 no marcador. E desta vez os tempos encurtavam-se e nem 5 minutos passaram, quando à passagem do minuto 29, numa excelente jogada pelo corredor central, Rafa Silva conduz a bola e assiste a Tim Tengsted. O avançado entra na área com um excelente chapéu, passa a bola por cima do guarda-redes mas vê a mesma bater no poste. Tiago Gouveia, mais rápido do que todos, antecipa-se e remata para os fundos da rede, fazendo assim o 3-0 na partida. E o Benfica esteve muito perto de marcar à passagem do minuto 33. Após uma boa triangulação entre João Mário e Bá na ala direita, o defesa dinamarquês com um bom cruzamento de rasteira encontra assim Tengsted. Este com um toque subtil de calcanhar quase batia Roberto. E à passagem do minuto 36 chegaria o quarto golo. Após uma boa triangulação entre Neres e ainda Tengsted, a bola acaba por sobrar para Rafa, que acaba por introduzir a bola na baliza. No entanto, a jogada acaba por não contar por fora de jogo. Mas à passagem do minuto 45, o quarto golo acabaria mesmo por chegar. Tiago Gouveia faz assim uma assistência para Rafa, que arranca ainda no seu meio campo e com uma excelente condução rápida pelo corredor central, acaba por assistir David Neres. O jogador brasileiro entra na área e com um disparo forte e raso, acaba por bater Roberto para estabelecer assim o 4-0 na partida. E eis que ao minuto 48, quando os jogadores do Vizela já se preparavam para ir para o intervalo, Kasper Tengsted com um passe no corredor central para Rafa Silva, vê o jogador português com uma arrancada fenomenal, furar tudo e todos e encarar-se na cara do golo. O mesmo, sem hesitar, com um remate potente e bastante ajustado, acaba por fazer assim o 5-0 e mandava a equipa do Vizela para o intervalo com uma manita. Ora, e chegámos assim ao intervalo e estas eram as estatísticas. O Benfica tinha assim a maior goleada ao intervalo desta época. Com um expected goals de 2.8, o Benfica tinha assim um 5-0 no marcador.
tinha também 69% de posse de bola, 19 ações na área adversária contra 0 da equipa do Vizela, tendo efetuado 10 remates contra 1, sendo que 7 contra 0 nos remates enquadrados. Ora, é um facto que o Benfica fez uma grande primeira parte, disso não há dúvida nenhuma. O Benfica teve um expected goal de 2.8 e chegou assim ao 5-0, mas na minha opinião este expected goals nem está correto, pois o Benfica criou mais ocasiões, embora assim não sejam contabilizadas. O Benfica desempenhou um bom jogo, dominou a posse de bola e dominou claramente a equipa do Vizela, não como tinha feito no jogo durante a semana para a Taça de Portugal. É um facto, como podem ver aqui por o grafismo, que o Vizela praticamente nem chegou ao último terço do terreno nos primeiros 40 minutos, tendo efetuado apenas um remate já perto do intervalo. Este Benfica é o Benfica que nós pedíamos, este Benfica é o Benfica que nós queremos em todos os jogos e achamos que o mesmo é capaz de desempenhar este tipo de jogo, pois o Benfica tem jogadores de qualidade e quando olhamos para o 11 do Benfica, é um facto que não estavam aqueles jogadores chamados de mais qualidade, mas tiveram sim 11 jogadores que desempenharam aquilo que era pedido, jogar à Benfica, soar o manto sagrado e tentar marcar o maior número de gols possíveis, mas não gols à sorte ou à la louco. Foi jogadas boas, jogadas de contra-ataque e é isto que nós queremos, futebol espetáculo. No entanto, o Benfica não começou da melhor forma a primeira parte e logo ao segundo minuto de jogo, após uma complicação na área, Turbin acaba por fazer um passe errado, deixando que Essendo recuperasse a bola e o mesmo ainda com o primeiro remate falhado, ao segundo acaba mesmo por bater o guarda-redes ucraniano, estabelecendo assim o 5-1 no marcador. E tudo parecia complicar-se para o Benfica à passagem do minuto 69, quando Tomás Silva, após um bom drible dentro da área, era assim pisado por Morato, e o árbitro da partida, sem hesitar, apontava para a marca de grande penalidade. No entanto, chamado a defender, Anatoly Trubin, com uma grande estirada, defendia assim o remate de Essende, defendendo a terceira grande penalidade neste campeonato, e mostrando que o guarda-redes ucraniano é assim um dos melhores jogadores do plantel do Benfica. E à passagem do minuto 87 chegaria ao golo que fecharia a conta. Após uma boa insistência de Neres, o mesmo acaba por roubar a bola ao defesa da equipa do Vizela e no estonteante contra-ataque conduz a bola até chegar à área. Na tentativa de fazer o drible acaba mesmo por assistir Marcos Leonardo, e o recém-entrado jogador brasileiro, com um bom remate fechava assim a contagem, estabelecendo o 6-1 final no marcador. Ora, chegamos assim então ao final da partida e as estatísticas são inegáveis. O Benfica dominou completamente a partida. Com 60% de posse de bola, o Benfica teve 30 ações na área adversária contra 12 da equipa do Vizela, tendo efetuado 15 remates contra 9, sendo dos quais 10 contra 6 nos remates enquadrados, tendo assim a maior percentagem de acerto numa partida esta temporada. Ora agora chegou a parte do vídeo em que vou dar assim as minhas 3 menções honrosas, e vou começar então pelo gigante ucraniano, Anatoly Trubin. O nosso guarda-redes voltou a ser decisivo. Não é que o resultado estivesse em perigo nem nada disso, é um facto que o mesmo falhou ali naquele passe, e por isso se calhar muita gente o recriminou e acabou mesmo por assobiar no estádio, algo que eu não consigo entender, pois o mesmo quando foi chamado a intervir, logo a seguir fez uma grande defesa, sendo que é a terceira defesa de um penalti nesta temporada para o campeonato, e também já fez para outras provas, mostrando assim que é um guarda-redes de equipa grande e que também falha, e como tal esta noite aqui quero dar o destaque, pois não se foi abaixo, manteve a concentração e quando foi chamado a intervir numa altura crucial, mostrou que estava lá e mostrou todos os seus atributos, e por isso para mim esta noite merece assim uma menção honrosa. E a minha segunda menção honrosa da noite vai assim para o grande trabalhador do nosso meio campo, e estou a falar então de João Neves. O jovem jogador português com 77 passes com 94% de eficácia fez assim 8 passes longos e ainda 3 interseções, sendo que efetua 7 passes progressivos rasteiros, dos quais 2 acabaram em finalizações. E sim, mostrou uma vez mais que o polivalente jogador português alinha bem em qualquer posição do meio campo. Mas mais do que isso, não interessa quem é o seu parceiro, e este já foi o terceiro parceiro que teve esta época, acaba por fazer sempre grandes exibições. Já fez grandes exibições ao lado de Tino, grandes exibições ao lado de Coxu e esta noite uma grande exibição ao lado de João Mário. Mostrando uma vez mais que não interessa quem é o seu parceiro, João Neves joga a Benfica e sua a camisola. E é isto que nós precisamos. Não precisamos de heróis, não precisamos de virtuosos, precisamos sim de jogadores que estejam dispostos a suar a camisola. Infelizmente hoje ficamos a saber do falecimento da mãe de João Neves e isso pode afetar agora o médio português. Por isso desde este humilde canal, os meus pêsames a João Neves e uma vez mais aqui o destaque numa grande partida do Benfica. E a minha última menção honrosa da noite vai assim para o jogador que eu tinha elogiado durante a semana. E estou a falar, como é lógico então, de Rafa Silva. O extremo português com 11 passos progressivos, 3 conduções progressivas, 1 passo de ruptura, 3 passos para finalização, uma assistência e ainda um gol. Eu já não sei o que dizer mais. Rafa fez praticamente tudo bem nesta partida, a não ser aquele gol que estava em fora de jogo, mas isso lá está, não é culpa do mesmo. O passe saiu atrasado, senão estaríamos a falar assim de 2 golos de Rafa Silva. Para aqueles que o criticam, para aqueles que dizem que foi o fechar de um ciclo, é um facto. Na minha opinião, eu também acho que pode ser o fechar de um ciclo, mas pode ser um fechar de um ciclo dourado.
onde Rafa Silva vai sagrar bicampeão nacional e, na minha opinião, está assim a passos largos para ser um dos melhores jogadores da época do nosso Benfica. E agora é a altura de falar do MVP desta partida, que não poderia ser outro senão do nosso mágico. Estou a falar então de David Neres. O jogador brasileiro então com 8 passes progressivos recebidos, com 2 conduções progressivas, 3 remates enquadrados, 2 assistências e 2 golos, foi claramente o jogador em maior evidência e destaque esta noite na Luz. Foi um jogador que deu tudo pelo Benfica e soube aguentar no banco de suplentes até ter assim uma oportunidade a titular. Mostrou que está recuperado, que já pode render a 100% e vai ser agora uma grande dor de cabeça para Roger Schmidt. Pois quem é que irá alinhar? Di Maria? David Neres? Irá alinhar os dois? Voltará a alinhar Arsens na ala esquerda e deixará Neres no banco? Será Di Maria que irá para o banco para Neres ser titular? Não sei, uma coisa é certa. É um crime abdicar da criatividade e também da capacidade ofensiva de David Neres. Pois na minha opinião, sempre o defendi, é um dos jogadores com maior capacidade de fazer assim um brilharete na defesa rival. É um facto que Di Maria também o tem, é um facto que os dois são compatíveis e é um facto também que a equipa pode ser desequilibrada quando os dois estão em campo. Agora, isso na minha opinião é um santo problema para Roger Schmidt e como tal deve ser o treinador alemão a resolvê-lo. No entanto, esta noite acho que seria um crime dar o MVP a outro jogador que não fosse David Neres. E por falar nele, uma última palavra para o nosso treinador Roger Schmidt. O que dizer então do treinador alemão? Na minha opinião, surpreendeu com um bom 11. É um facto. A equipa entrou bem, entrou motivada e isso, na minha opinião, é assim um valor a dar ao nosso treinador. Pois saber gerir os egos, saber gerir também a parte física, é uma pena que isso não tenha sido feito noutras partidas. Ontem à noite na Luz foi feito, entraram-se os jogadores com menos minutos e os mesmos mostraram em campo que estão com o treinador, pois tiveram um brilhante desempenho. Estamos a falar, por exemplo, dos casos de David Neres e até de Tiago Gouveia. Não fez a sua melhor partida, mas esteve sempre involucrado em todos os movimentos ofensivos. O que dizer então também da prestação de Tomás Araújo ou até mesmo do novo posicionamento de João Mário. Será que vai ser uma opção no meio? Não sabemos, mas Roger Schmidt, na minha opinião, acertou no 11. Já nas substituições, aqui tenho que fazer algumas críticas. Na minha opinião, não esteve brilhante ao nível das substituições. E uma vez mais, fez substituições que, na minha opinião, são desconexas e fora de tempo. E estamos a falar que o Benfica a ganhar 5-0 ao intervalo, a sua primeira substituição ao intervalo é tirar a Rafa Silva para pôr então Di Maria. Seria para testar a compatibilidade de Neres e Di Maria ao mesmo tempo? Não sei, mas na minha opinião não faz grande sentido. Sendo que a sua segunda substituição aos 60 minutos, aos 64, para ser mais preciso, é retirar então João Neves para pôr Arsens, ou seja, pois 2 dos jogadores tinham mais minutos pelo Benfica, e só aos 70 e tal minutos é que pôs Marcos Leonardo por Tengsted, e já perto do fim fez entrar então Rollheiser e Carreras para os lugares então de Neres e ainda de Tiago Gouveia. Na minha opinião, algumas substituições aqui sem sentido. Rollheiser devia ter tido mais minutos, e se calhar havia jogadores no banco como Prestiani que deviam ter tido minutos. Se calhar Arsens e Di Maria não valia a pena ter sido chamados a jogo e deviam ter descansado. O que dizer se estes jogadores tivessem lesionado numa partida que estava a ser ganha 5-0 ao intervalo? Na minha opinião, nas substituições Roger Schmidt não esteve bem, mas no desempenho do jogo em geral, há que dar os parabéns ao treinador alemão, pois chegamos assim à maior vitória e goleada desta época. Por isso, o trabalho é do treinador alemão e nós temos que confiar nele. Podemos não concordar, podemos discordar, é um facto. Há que saber criticar, não é preciso assobiar e muito menos achincalhar ou ofender o mesmo. Há que estar a apoiar o Benfica e, como tal, se Roger Schmidt é o treinador do Benfica, na minha opinião, tem que ser apoiado. E no final, em maio ou em junho, faremos então as contas da temporada. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!